Fala, fala, gente, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no meu canal do Facebook para bater mais um papo super legal. Tenho certeza que hoje aqui vai ser um papo super descontraído, mas que mais uma vez vai trazer informações aqui importantes sobre temas que as pessoas precisam discutir para que a gente possa ter cidades cada vez melhores. Hoje eu estou fazendo aqui uma certa ponte Rio-São Paulo para trazer aqui uma super craque, é, uma pessoa de quem eu sou fã, eu acompanho aí o canal, acompanho a trajetória, que é uma pessoa super especial. Aliás, eu tenho trazido aqui, eu vou bancar aqui o metido, eu tenho trazido gente aqui de grande qualidade. Eu sei que vou tirar essa onda aqui com vocês, mas acho que hoje eu de verdade me superei e consegui trazer aqui uma craque, mas uma craque no assunto. Hoje eu estou aqui com a querida Renata Falzoni. Para quem ainda não conhece, a Renata ela é fotógrafa, vídeo repórter, bike repórter e uma cicloativista, né? A Renata ela é pioneira na luta pela valorização no uso das bicicletas no nosso país, né? Hoje ela tem um canal no YouTube muito legal. Ela vem fazendo um debate super importante já há alguns anos sobre a importância da bicicleta como modal de transporte nas grandes cidades brasileiras e também nas pequenas, nas médias. E ela veio aqui discutir um pouquinho como é que a gente pode usar a bicicleta, né, para desafogar o trânsito, como é que a gente pode pensar um pouquinho na bicicleta como um veículo, né, para a gente garantir mais mobilidade nessas ruas cada vez mais apinhadas, engarrafadas, lotadas, explodindo de tanto carro. Então, gente, turma boa que está assistindo a gente, um grande abraço. A gente está aqui agora, então, com Renata Falzoni. Renata, muito obrigado por estar colaborando hoje aqui com a gente nesse bate-papo e seja muito bem-vinda. E aí, como é que está a vida no meio? Eu sempre começo perguntando isso aqui, Renata. Como é que está a vida para uma pessoa apaixonada pelo espaço público, pela bike, no meio dessa pandemia que força a gente a ficar em casa? Everton, primeiro, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Quero super agradecer o convite. Essa ponte Rio-São Paulo, ela fala com o meu coração, porque eu tenho parte da minha família sediada aí no Rio, então a minha casa, o Rio de Janeiro também é a minha casa. São Paulo, Rio é quase uma ponte aérea mesmo. Everton, não pedalar no tempos de pandemia, não sair de casa em tempos de pandemia. Você fez a pergunta correta. Uma pessoa que é amante do espaço público, como é que está fazendo? Não estou. Não estou, e te confesso que eu estou muito angustiada, triste, porque como o Brasil levou essa questão dessa pandemia do Covid, faz com que quem, como eu, respeitou a quarentena, promoveu a quarentena, ficou em casa, estou me sentindo trolha, né? Porque realmente, inclusive hoje eu até respondi um questionário mandado por aquele médico lá do Fantástico, né? Como é que você está se sentindo? E ele dando assim um alento. O Drauzio, né? O Drauzio Varela. Sim, Drauzio Varela. Você não se sinta mal, você fez certo. Pois é, Drauzio, eu não me sinto mal. Eu fiz certo, mas eu estou me sentindo trolha, não tem como, é impressionante. Mas estamos que estamos, e graças a Deus a bicicleta está na pauta. Não, está na pauta e eu estou vendo ali, ó, estou vendo a bike ali atrás de você, super legal. E vi também, Renato, que você comprou aí como eu te acompanho lá no canal, eu vi uns rolos que você comprou para poder simular que você está andando de bicicleta aí na sua casa, né? Everton, eu te confesso, esse rolo eu não comprei, eu tunguei. Eu ganhei de presente da turma da ProParts, não tinha mais à venda. Foi interessante, quando começou a pandemia, logo no começo os lojistas sentiram o baque, os lojistas de bicicleta sentiram o baque. 15 dias depois, esgotaram-se os rolos e aí começou-se a vender muito bicicletas de entrada. Então, não tinha mais rolo no mercado, não consegui comprar, pedi um de presente, participei de um treino coletivo promovido pelo Ricardinho Arap, foi uma coisa bem legal, beneficente. Nós pedalando conseguimos arrecadações de alimentos e esse rolo ficou comigo. E uma coisa interessante, Everton, sabe aquela sensação que você deve nunca ter se esquecido da sua vida de quando você aprendeu a pedalar? Quando você equilibrou e decolou no tapete voador e, nossa, ganhou o mundo.
pois para pedalar nesse rolo foi exatamente a mesma sensação. Você, no começo, não se equilibra, aí você pode cair no rolo é queda, e não deu outra. Na hora que eu decolei no rolo, me senti de novo aprendendo a pedalar, foi uma sensação única que eu recomendo. Agora, nada substitui um pedal nas ruas, um pedal no parque, um pedal com os amigos, nada substitui. Tudo isso é paliativo, estou usando, mas eu estou mesmo com saudade de rodar na cidade ao ar livre. Pô, com certeza, com certeza. Renata, para a galera aqui poder te conhecer um pouco mais e tal, fala um pouquinho dessa tua, para a gente começar esquentando aqui, se puder, fala um pouquinho dessa tua relação com a bicicleta, como é que ela começa e como é que você se torna uma cicloativista? Olha, essa pergunta ela é bem interessante. O dia que eu comecei a pedalar como brinquedo, nunca vou esquecer, a bicicleta, graças a assim, uma posição até privilegiada da minha vida, eu sempre tive bicicleta como um brinquedo. Aos 14 anos de idade, eu era líder de turminha de rua, que todo mundo tinha uma bike e um cachorro, e a gente rodava de bicicleta e os cachorros. E graças até uma certa incompetência dos pais da minha geração, os pais eram bem relapsos. Eu e meus amigos viramos mecânicos de bicicleta, porque furava um pneu, ficava um ano até um pai se tocar, mandar para a bicicletaria, tudo. Então, a gente precisava, nós mesmos, nos virarmos. Eu me lembro muito bem o dia que eu comprei um kit remendo, consertei as bicicletas de todo mundo e virei mecânica de bicicleta aos 14 anos de idade, e transformer e tudo. Mas um momento muito importante na minha vida foi muitos anos depois, eu devia ter uns 22 anos de idade, foi em 76, ia fazer 23. E aí eu mudei de casa e comecei a ir para a faculdade de bicicleta. Troquei meu carro por uma bicicleta. Isso foi em 76. E isso foi uma grande mudança na minha vida, porque eu comecei a, primeiro, pedalar como meio de transporte, sentir a cidade de outra maneira e perceber que eu, dentro da cidade de São Paulo, nem sendo pedestre, conseguia atravessar uma ponte. Quer dizer, você imaginava, ser ciclista, tudo bem, você é maluca, mas então eu vou ultrapassar essa ponte como pedestre, não dava. Vou ultrapassar esse semáforo como pedestre, não dava. Aí eu comecei estudante de arquitetura, rodando numa cidade, comecei a questionar com olhos de planejador urbano. Falei, puxa vida, tem algo errado aqui, né? E aí a gente começa a, primeiro, desejar o que você gosta para os outros, desejar que os outros pedalem, e desejar que os outros pedalem em segurança e em alegria. Aí, quando você se vê, você já está cicloativista até o pescoço. Legal. Foi bem assim. Tu sabe que a minha relação com a bicicleta é um negócio também interessante, né? Eu comecei a andar de bike muito, muito pequenininho, né? O meu pai trabalhava muito e tal. Eu nasci aqui no Rio, numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Eu nasci no Morro da Mangueira. E lá morei até os 15 anos de idade. E lá não tinha, você não tinha lá áreas de lazer, né, típicas ali para você poder andar de bicicleta e tal, e você tinha uma ladeira gigante, né? Então o meu pai trabalhava muito, mas todos os domingos ele gostava de jogar futebol, e ele todo domingo ele ia para a Quinta da Boa Vista, né, aquele parque incrível, jogar bola. E aí ele me pegava, e no começo ele me levava, às vezes, no pescoço, ele era meio atlético ainda, e ia correndo comigo no pescoço e tal. E depois ele começou a me ensinar a andar de bicicleta e eu ia ali do lado dele, no começo com as rodinhas ainda, né? E aos pouquinhos ele foi fazendo aquele levantamento da rodinha até eu aprender. E aí eu passei todo domingo, assim, era sagrado, eu ia para a Quinta da Boa Vista andar de bicicleta. Assistia o meu pai jogar bola, mas na verdade eu ia para andar de bicicleta. E assim se construíram duas grandes paixões na minha vida, né? Que foi a questão da bicicleta e também a questão dos parques urbanos, que é outro tema que eu hoje tenho uma proximidade muito grande. Eu construí um coletivo aí, que é o Rio Boa Praça, que eu consegui aí unir duas grandes paixões, né? E lá ainda, eu lembro que a gente brincava, né, coisa de garoto mesmo, e a gente brincava e pegava a bicicleta e um tentava chegar com o pneu mais perto do outro, e aí batia com a bicicleta no outro. E tinha umas brincadeiras malucas, quem fazia a curva mais perto do muro. Essa eu nunca vou esquecer. Porque uma vez eu desci um ladeirão e era assim, quem era mais corajoso que chegava mais perto do muro. E aí eu, né, naquela de, sou super corajoso, fui tentar virar, mas eu dei de cara no muro, assim. E aí eu fiquei muitos dias sem poder andar de bicicleta, porque a bicicleta bateu nas minhas costas e machucou.
Mas era um negócio maluco. Mas assim, eu nunca mais eu consegui, aliás, que bom, nunca mais eu me libertei dessa paixão que é a bicicleta. E agora, mas já mais adulto e tal, eu tentei enfrentar o desafio de algumas vezes trabalhar de bicicleta, né? Quer dizer, eu moro hoje na Ilha do Governador, então eu fazia o seguinte percurso: eu pegava a barca, né, que é um outro modal que não é o ônibus e tal, atravessava a Baía de Guanabara de barco, e ali na saída da barca eu pegava a bicicleta para poder ir até o meu destino final. Mas eu senti tanta dificuldade, mas tanta dificuldade em conseguir. Essa aí é outra paixão que eu tenho. Eu também adoro animal e cachorro. Mas eu senti muita dificuldade de a gente conseguir transitar nas ruas aqui do Rio para trabalhar. E uma outra coisa que me incomodava, aliás, aqui no Rio chegou a ter um espaço destinado a isso, e aí queria te fazer uma pergunta sobre isso. Aqui a gente tinha uma coisa chamada Bike Café, que era um espaço destinado a pessoas que queriam ir trabalhar. Então você chegava lá no Bike Café, se você quisesse, você guardava a bicicleta, podia tomar banho, trocar de roupa, fazer até ali um café, um lanche e depois ir para o trabalho, né? Fazer o percurso ida e volta. Como é que a gente pode incrementar um pouco mais essa questão da bike como um modal de ida e volta, por exemplo, para o trabalho, sem uma infraestrutura? E aí eu não falo nem só da infraestrutura viária. Eu digo, por exemplo, uma falta de adaptação dos prédios públicos, né? Os próprios escritórios muitas vezes não são adaptados. E aí sempre... O Rio é uma cidade quente, por exemplo, e aí eu sempre falava, pô, mas como é que as pessoas vão trabalhar numa cidade quente, de bicicleta, vão ficar suados? Isso ainda é um desafio, eu considero um desafio. O que você pensa sobre isso? Excelente pergunta, muito, porque assim, as pessoas pensam na bicicleta e falam ciclovia. Ciclovia não é tudo. Você tem toda uma estrutura cicloviária, uma infraestrutura que compreende ciclovia, ciclofaixa, ruas compartilhadas, acalmamento de trânsito, que é você estar dentro de um ambiente em que o motorista está calmo, ele está estimulado a te ver e te respeitar. Então, as ruas não são largas, com faixas largas. Então, você tem todo um desenho de rua que promova um acalmamento de trânsito, bicicletários, intermodalidade, sim, tudo isso faz parte. Você ter isso do poder público, aí você tem do poder privado, que é você ter os vestiários, você ter uma coisa que está dentro de um contexto que é pense bicicleta e desburocratize tudo que está atrás da bicicleta. A começar com o direito, que é de você, eventualmente, chegar numa reunião com a mão suja de graxa, por exemplo, e não pegar mal para você. Né? Então, assim, dentro da minha vida, teve um momento muito importante, que foi quando eu entrei para a televisão, quando eu comecei a trabalhar nos canais de ESPN, e eu cheguei lá porque eu pedalava, porque eu era uma pessoa do ciclismo. A partir daí, não tinha mais problema nenhum chegar molhada, suada, suja. Dane-se, faz parte de um personagem que está sendo comprado por quem está dentro daquela reunião. Eventualmente, quem estava falando de dinheiro, patrocínio, vinha de terno e gravata, mas eu, tudo bem. Então, você tem toda uma desburocratização do ser ciclista. Eu considero, por exemplo, o Rio de Janeiro um bom exemplo, como você está falando, porque assim existe uma coisa chamada insustentabilidade da beleza do ser. O que eu quero dizer isso? Quando um carioca é obrigado a usar um terno gravata, manga comprida e paletó, existe uma insustentabilidade imensa dentro desse proformatismo da beleza do ser, né? Então, assim, está muito na hora da gente começar a questionar o que é obrigatório para você estar de acordo com uma determinada profissão, determinado momento econômico, não é? E você está usando uma roupa insustentável, vai ter que ter ar-condicionado, ventilador, tomar banho, etc. Quer dizer, existe uma maneira de você projetar os edifícios muito mais sustentável, desde que as pessoas não tenham que estar usando roupa de inverno em 45 graus, para poder estar de acordo com a beleza do ser, né? Eu estou plagiando o Milan Kundera, né? Meu? Sim. Que é aquele livro dele, né? Então você vê assim, é impossível você não pensar bicicleta e não pensar em todo um sistema, desde como que você aceita a pessoa que é um ciclista,
como que ele pode chegar trajado, por que ele tem que estar numa roupa considerada, entre aspas, normal, e toda uma cadeia de onde ele vai pedalar, como ele vai pedalar, onde ele vai deixar a bicicleta, como ele vai deixar a bicicleta, a segurança e o conforto dele no caminho. Sim. Então, quando as pessoas projetam ciclovias, se esquecem que tem que ter um banquinho, uma aguinha, eventualmente uma sombra. Fundamental uma sombra. É diferente de você projetar uma rua. Quando você projeta a iluminação de uma ciclovia, não é aquela iluminação para carro lá em cima, é uma coisa baixinha, a escala humana. Se perdeu na cabeça dos gestores a escala humana. E com isso, e consequentemente, tudo que é feito para o ser humano, ele recai em cima de dogmas e paradigmas das máquinas, sendo o ar-condicionado uma delas. Sim. Não, agora você falou aí, e eu acho interessante, você usou um tom da questão do planejamento, e aí eu vou falar de uma coisa recente, um cara assim que eu acho que tinha tudo a ver com a bike, com a bicicleta, né? Eu tinha um grande carinho por ele, que é o Alfredo Sirquis, né? Que foi aqui secretário do Meio Ambiente, foi secretário de Urbanismo aqui também do Rio de Janeiro, e é um dos caras também que deu um pontapé também na questão da construção da malha cicloviária e tal. E o Sirquis, ele tinha ali uns 10 mandamentos da bicicleta, né? Eu agora, recentemente, eu fui fazer umas pesquisas e vi que ele tinha ali os 10 mandamentos da bicicleta. E ele fala muito disso, né? Na hora de planejar a questão da malha cicloviária, não dá para deixar isso solto só na mão dos engenheiros e dos próprios arquitetos, né? Você tem que colocar o personagem que usa no dia a dia a bicicleta, que é o cicloativista, que é o ciclista ali, para participar desse diálogo da construção desses espaços, né? Eu achei muito interessante isso, porque, por exemplo, bem recentemente, o Rio de Janeiro, ele fez, aqui no meu bairro mesmo, fizeram várias ciclofaixas. E eu tenho pânico total de andar nessas ciclofaixas. Tem algumas que eu tenho certeza que o dia que eu entrar na curva, numa ciclofaixa daquela, o ônibus vem em cima de mim, porque ela é exatamente no pedaço que os ônibus fazem as curvas. Então, assim, os caras projetam muitas vezes sem conhecimento nenhum da realidade de quem anda de bike na rua. Estou certo? Você está certíssimo. O Sirquis tem esses mandamentos. Um outro mandamento também que ele fala, que é fundamental, que é nenhuma ciclovia ficar pronta porque está entregue. Sempre tem uma melhoria que pode ser feita, como é o banquinho, a sombra. Sim. Quer dizer, nunca está pronto. Sempre melhora e sempre tem que continuar, né? É uma enorme perda essa do Sirquis. Foi assim, eu fiquei muito triste, muito mesmo. Até coloquei no meu Instagram um videozinho muito curto que fala justamente desses mandamentos que ele prega, né? Outra coisa que ele sempre fala, que é muito importante, que é além de você chamar o ciclista, é você experimentar. Isso vale para todo mundo. Por exemplo, quem projeta um espaço público que se diz acessível tem que experimentar de cadeira de roda, tem que experimentar de venda nos olhos, tem que experimentar, tem que botar quem realmente é daquela condição para poder palpitar, né? Você vê assim aqueles pisos táteis nas calçadas. Eu não sou cega, graças a Deus, mas eu tenho certeza que está errado só pela maneira como eu vejo, que deixa o cara no nada, que de repente sobe daqui, aparece ali. Não precisa ser cego para entender que aquilo está errado. Sim. Então, assim, se você não tiver a pessoa com a condição que vai estar se necessitando e dependendo daquela infraestrutura, tudo tem que ser pensado a partir do usuário, né? Da pessoa. Isso que já se perdeu, né? As pessoas pensam tudo a partir da máquina. Tanto é... Pode falar. Tanto não, é assim uma questão... Você. Vai. Fala você. Tá. Não, eu ia te falar o seguinte, né? Essa questão de projetar sem pensar. Eu estava assistindo uma aula também recentemente sobre cidades, uma professora muito importante no assunto, que é a professora Maria Garcia, ela é da PUC de São Paulo e tal. E aí, durante o debate, alguém falou assim, as cidades não são projetadas, por exemplo, para as mulheres. Aí eu parei para perceber, aí ela citou o sinal de trânsito, e ela falou, vocês já perceberam que a imagem que tem ali no sinal de trânsito, quando tem um desenho ali de um bonequinho, é um bonequinho masculino? Então, a necessidade da gente construir uma outra ambiência, né? Então, por que não um bonequinho feminino, né? Com a representação feminina?
E aí eu tive a oportunidade de fazer algumas viagens e conheci lá na Dinamarca, eu conheci Copenhague, né? E eu fiquei muito encantado com a questão da bicicleta em si, né? Aliás, a cidade, a capital mundial da bicicleta é ali. E, por exemplo, uma coisa que eu não era acostumado a ver no Brasil, lá você tem sinal de trânsito para bicicleta. Né? Aqui você não tem. A ciclovia, quando existe, você não tem sinal. Então, as pessoas, se o ciclista não for muito atento, ele pode bater na pessoa. Se a pessoa não for muito atenta, vai bater no pedestre. Então, assim, esse negócio que o Sirkis fala, que a ciclovia sempre precisa ser continuada, eu acho que a gente tem muita coisa para avançar mesmo nas ciclovias que já são consolidadas, né? E aí lembro sempre aquela ciclovia que é só uma faixa de asfalto, né? E aí bate o sol incide no asfalto e volta no teu rosto, te gera um processo ali de calor maior ainda, né? Acho que isso é um negócio que realmente chama muita atenção, né? A gente sabe o efeito exotérmico que um ar-condicionado dentro de um carro escuro tem. Você chega dentro daquele carro que está bombando o ar-condicionado, ele está pelando assim do lado, né? Então você está dentro daquele ar-condicionado com todo o asfalto refletindo. Mas, assim, o que você falou é muito, muito verdadeiro. Eu vou até te dar um exemplo de quanto o desenho e a sinalização ela tem que partir de forma orgânica, né? Eu tenho certeza que você, como ciclista, ou mesmo como motorista, percebe que muitos ciclistas, muitos, passam no sinal vermelho. E aí a gente pergunta, puxa vida, todo ciclista é um malfeitor, porque todo ciclista passa no sinal vermelho. Eu vou te dizer, não há ciclista no mundo que vai poder falar, incluindo eu, que nunca passou no sinal vermelho. Por quê? Se você tem uma esmagadora maioria contrariando uma regra, é porque alguma coisa tem. Qual é o que tem? Em nenhum lugar do mundo um ciclista sai junto com um motorista. Você está aqui, um carro está aqui, o ciclista está aqui, é muito mais seguro ele sair 5 segundos antes, quando ele está na rua, quando não tem ciclovia, que é para poder, no momento em que o motorista vai chegar junto desse cara, ele ter esse ciclista está numa velocidade de tal maneira que esse motorista tenha conforto para sair. Se você sai junto, você perdeu, ele vai te espremer aqui, você vai ficar espremido no meio dos carros. Então, sair no sinal cor-de-rosa ou no sinal vermelho mesmo, à frente dos carros, é mais seguro para o ciclista. Então, por que eu dou esse exemplo? Esse é um exemplo que mostra como o comportamento de quem está na mobilidade ativa ele acaba sendo marginal porque ele é survivor, é de sobrevivência. E você, na sobrevivência, você segue as regras da sobrevivência, que não estão contempladas numa cidade desenhada para a fluidez dos automóveis, das máquinas. Então, é muito difícil. Está certo? Não está certo passar no sinal vermelho. Por que os ciclistas passam? E muitas vezes, nem todas, muitas vezes é para salvaguardar a própria segurança, para ele estar livre e solto, sem carro correndo atrás. Né? Então, por exemplo, quando você é a última pessoa a passar no sinal verde, e aí você dá aquela forçadinha para passar no amarelo, isso garante que atrás de você não venha carros. Aí você vai estar confortável, numa velocidade inferior aos veículos na tua frente, mas sem aquela manada te pressionando atrás. Então, tudo isso para dar um exemplo. Qual é o pedestre que nunca atravessou fora da faixa? Nenhum. Por quê? Porque as faixas de pedestres não estão na linha de desejo dos pedestres. E também é permitido você atravessar fora da faixa de pedestre quando a faixa de pedestre estiver a mais de 50 metros da sua pessoa. Isso ninguém sabe, ninguém fala, mas isso é fato, isso é lei. Você pode atravessar fora da faixa de pedestre. Agora, se você vai ter que andar 200 metros para buscar uma faixa de pedestre, atravessar para voltar 150 metros, desculpe, isso daí não obedece à sustentabilidade da energia do ser humano, que tem que preservar a sua energia porque ele está se locomovendo na sua própria energia. Então, o pedestre, o ciclista, ele tem o direito inalienável de trafegar na lei do menor esforço. Mas não é assim o desenho da cidade. Então, não contempla. Agora, por que todo mundo obedece na Dinamarca? Porque quem desenhou aquilo tudo é um ciclista, por sinal eu conheço. É um cara fabuloso. Então, ele desenha a partir da ótica de quem vai na mobilidade ativa. E aí, sim, você pode cobrar que as regras sejam obedecidas, porque elas devem ser obedecidas, desde que elas se apliquem.
Não, assim, quando eu tive lá, e depois eu vi uma foto ainda da década acho que da década de 40, da década de 50 de Copenhague, né? Que era uma cidade abarrotada de carro, pior do que eu acho que pior do que São Paulo. A foto que eu vi era um negócio absurdo. E aí, quando eu vi aquilo e tinha passado pela experiência de visitar lá a cidade, eu falei, cara, existe esperança, porque se Copenhague foi aquilo que está naquela foto de verdade, a gente pode evoluir muito ainda no Brasil nesse sentido, né? Por exemplo, eu nessas idas e vindas minhas com meu pai, quando eu comecei a me acostumar a andar de bike, eu me acostumei a andar na contramão. E hoje eu sei que o ideal é que você ande no mesmo sentido dos veículos. Você sabe por que você costuma andar na contramão? Eu vou lhe explicar o motivo. Porque o antigo Código de Trânsito brasileiro, ele não incluía a bicicleta, o único item que tinha para incluir a bicicleta era para proibir a bicicleta, e ele mandava os pedestres andarem na contramão para verem de frente os veículos, por uma questão de, entre aspas, segurança. E aí o pedestre, que tem uma similaridade, um parentesco muito grande, os ciclistas, que têm um parentesco muito grande com o pedestre, porque somos mobilidade ativa, pegou esse costume, que de fato não é o melhor, porque você soma velocidade no caso de uma colisão frontal. Mas para você ter uma ideia, os americanos, eles tinham na década de 30, 90 anos atrás, um lobby foi feito nos Estados Unidos para poder mudar o conceito do uso das ruas, porque lá também, como aconteceu na Holanda, e vingou os pedestres, os ciclistas, mas nos Estados Unidos vingou o lobby dos carros, eles começaram a ter muitos acidentes, muitas mortes de crianças por atropelamento de veículos. E começou um lobby contra o uso dos carros. Aí começou um contra-lobby chamado Motordom, dominação do motor, que foi para mudar o conceito do uso das ruas. E esse pessoal, ele começou a patrocinar a educação de trânsito nas escolas. E existe umas tiras que eles falavam, criança, não brinque na rua. Mãe, se a criança for atropelada, a culpa é sua. E tinha uma outra coisa também muito, muito, muito sugestiva, que era você, moleque, indo para a escola, ande na contramão, na calçada na contramão, como se calçada tivesse mão contramão, mas ande na calçada da esquerda, para ver o veículo de frente. Mas pode um negócio desse? Era uma coisa não, assim, e depois para você adaptar, andar na mesma mão dos carros, é um negócio complicado, porque eu ficava com muito medo, porque eu não tinha segurança se o carro ia me respeitar, né? E aquele negócio de 1,5 metros ali, né, para o teu lado e tal. E aí eu ficava, caramba, com muito medo. Aí eu via, às vezes, os caras no meio dos carros, que é a galera que está mais acostumada no dia a dia a andar no meio dos carros, e eu falava, cara, esses caras são malucos. Eu ando aqui no ladinho, com muito medo, e eu vejo os caras ali cortando e tal, enfim. Mas eu vi também que hoje ainda é uma realidade, e como a gente está falando aqui de desenho das cidades e tal, o número de ciclistas atropelados ainda é uma coisa muito triste e muito grande, né, Renato? É um desafio que a gente precisa enfrentar, né? Construir um conceito de educação no trânsito aí de respeito ao ciclista, porque depois de tantos anos, de tantas campanhas de conscientização, eu estava vendo os números aqui, por exemplo, no Rio, aqui tem uma média de 4 mortes de ciclistas por mês aqui na cidade do Rio de Janeiro. Claro, a gente sabe que tem muito mais acidente de trânsito e tal, mas eu acho que ainda é uma média muito grande, né? É muito grande, é muito grande. Existe um conceito de gerenciar o trânsito que nasceu na Suécia. Curioso que na mesma Suécia que também teve essa questão negacionista em relação à Covid, né? Eles tiveram uma perda muito grande de pessoas porque entraram no sistema de negar. Mas existe uma coisa chamada visão zero, que nasceu, se não me engano, na década de 90, na Suécia, e que eles partem do princípio que nenhuma morte no trânsito é aceitável. E que, se existe ser humano envolvido, haverá duas coisas. Primeiro, transgressão. Segundo, erro. Então, se tem ser humano, vai errar, e se tem ser humano, ele vai transgredir. E nenhuma morte de trânsito é aceitável. E a partir daí, eles começaram a trabalhar o sistema. Morreu uma pessoa aqui, por que morreu? Como morreu? O que fazer para não morrer mais? Ou o que fazer para, quando tiver um erro que acontece,
ou uma transgressão que acontece, para que ninguém morra, ninguém fique lesionado. Então, começou a se trabalhar muito o sistema do transporte como um todo, que é você redesenhar a via, que é você chegar na indústria privada e fazer, quero que você faça um carro que, se atropelar um ciclista, ele abraça, não mata. Quer dizer, eu estou exagerando. Sim, Quer dizer, sim. você trazer a pesquisa, a ciência, no sentido de promover segurança, promover formas de que a pessoa não erre, que a pessoa não transgrida, e também promover sistemas de desenho de tal maneira que todo mundo se respeite muito. E a primeira premissa desse sistema é diminuir a velocidade para aumentar a fluidez. Olha só, as pessoas acham que mais velocidade é mais carro por minuto. Não, menos velocidade é mais carro por minuto, porque você tem carros mais próximos um do outro, carros inconstantes, carros que, se passa uma pessoa, o cara consegue brecar e não atropelar. Então, existe todo um conceito montado em cima de um termo técnico chamado traffic calming. O Brasil não consegue entender isso, não consegue. Tudo que promove trânsito, promove velocidade, promove o individualismo e não a coletividade. Então, é uma coisa muito triste ver como o Brasil está perdendo tempo nisso. São Paulo, o Brasil, ele é consignatário da década da ONU, que termina este ano, em que começou em 2011 e termina em 2020, e a proposta era diminuir 50%, dividir por 2 a mortalidade nas cidades. São Paulo estava indo muito bem. Na gestão anterior, o Haddad, quando ele entrou, ele botou corredores de ônibus, tudo, e nós tivemos um aumento significativo de mortes do trânsito em função de alta velocidade dos ônibus. Aí foi um alerta vermelho, diminuiu a velocidade, ainda estava muita coisa errada, mas o gráfico caiu bastante em função dessas medidas tomadas, tendo base o traffic calming, tendo base zero morte nos trânsitos. Aí veio essa nova gestão com o Acelera e aumentou a velocidade na marginal, deu autoestima para aquele motorista apressadinho. E, de novo, nós tivemos aumento, uma estabilização em cima de muitas medidas paliativas, e nós não íamos conseguir mais bater a meta. A gente estava na meta, não íamos. É bem possível que, por causa da pandemia, a gente tenha conseguido bater, mas foi uma coisa offset. Só que os números de mortes de motociclistas durante a pandemia aumentaram muito. Quer dizer, eu não posso dizer, mas tendo em vista o que aconteceu e como a curva deixou de ser inclinada para baixo e ficou estabilizada quase numa horizontal, a gente não ia bater. Quer dizer, o sistema de acalmar o trânsito ele é sério, ele também, de acordo com os relatórios da Organização Mundial de Saúde, o político que abaixa a velocidade, ele bota a cabeça numa guilhotina, a faca cai, ele perde a cabeça, só vai recuperar a cabeça 5, 6 anos depois, quando as pessoas percebem que, sim, é o que tem que ser feito. E aqui em São Paulo nós perdemos uma grande janela de oportunidade, que foi na virada dessa gestão, infelizmente. Não, com certeza. Eu acho que eu posso ter aí... Eu acho que eu sempre vi a gestão do Haddad com pontos positivos, pontos negativos, mas se tem uma coisa que eu tenho que demonstrar muito respeito foi essa política que ele desenvolveu na questão da mobilidade. Eu acho que ele enfrentou realmente de frente, foi muito corajoso, porque São Paulo é a capital do automóvel, né? Então, quando você constrói uma política como foi feita nesse sentido, eu acho que ele realmente comprou grandes brigas. E isso é de se chamar atenção e ser valorizado. Já que você falou aí... Uma coisa muito importante da gente notar que, além disso, do transporte em bicicleta, da mobilidade ativa, da combinação com o transporte público, né? Isso significa, junto 68% das viagens, a viagem automóvel. São Paulo é conhecida como a cidade dos carros, que não representa 30% das viagens. Então, nós sofremos por um congestionamento monstro para privilégio de apenas 30% das viagens. Sim.
tem que se dar muito crédito à gestão do Haddad pela ocupação do espaço público, que quem criou a Paulista Aberta, quem teve a verdadeira coragem, inclusive, de ser processado várias vezes pelo Ministério Público, tudo, a Paulista Aberta é uma grande conquista, uma coisa emblemática, que acontece aos domingos, não está por causa da tal da pandemia, etc. e tal, mas assim é muito emblemático. E faz 5 anos, e hoje o cidadão paulistano não tem coragem de criticar o que é o espaço público aberto, livre de carros, aos domingos para a população, como é a Paulista Aberta. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que cada vez mais frequentar o espaço público e perceber a importância dele. E tá aí, eu penso que talvez a pandemia ela traga uma oportunidade nesse sentido, porque as pessoas foram obrigadas a frequentar, né, a se isolarem, né, o isolamento forçado. E aí eu acho que quando esse isolamento forçado ele acabar, as pessoas verdadeiramente elas vão voltar para o espaço público e elas vão ter a perfeita noção da importância desse espaço, né? E aquela história, o espaço só é público, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas tem muita confusão e tal, mas é isso mesmo, o espaço, quando ele só é vivo de verdade, quando ele começa a ter conflito, porque aí você tem a presença das pessoas no espaço, e as pessoas começam a sentir a sensação de pertencimento ao espaço, e aí elas começam também a querer cuidar do espaço, porque elas entendem que aquilo ali é delas, né? Então é muito importante que talvez agora, quando a gente sair desse momento difícil da pandemia, que as pessoas se voltem para o espaço público e comecem a perceber a importância disso para todos nós. A gente quer criar cidades com mais qualidade de vida, né? A gente quer criar o bem-estar ou o bem comum, né? E esses espaços eles são muito importantes. E muitas vezes nas grandes cidades as pessoas não conseguem ter essa compreensão. Acreditam que o espaço público é algo de segunda classe, não se preocupam. E aí, principalmente, a gente falou dos planejadores. Os planejadores, eu diria que são os técnicos. Mas vamos agora dar um mergulho aqui mais profundo. Principalmente os políticos. Os políticos não conseguem ter a dimensão. E assim, e eu sei que você, como eu, a gente vai entrar aí agora numa jornada. Ambos somos pré-candidatos aí, eu aqui no Rio e você em São Paulo. Como é que você está vendo, e aí eu sei que você é uma pessoa que é referência da questão da mobilidade no país inteiro, né? Como é que está aí a bancada da bike? Eu posso chamar assim? A bancada da bike, a bancada da mobilidade. Tá aí, Renata, vamos construir. Tem bancada da bala, tem bancada evangélica, tem bancada de tudo, tem bancada do mal. Vamos construir a bancada da bike. Como é que você vê aí hoje... A bancada do amor com a bike, bancada, né? Do amor. Como é que você vê isso hoje, esse debate? Pessoas que são apaixonadas pela bicicleta, como você, né, que tem essa preocupação com a mobilidade. Como é que você tem visto aí as possibilidades políticas para que a gente possa trazer esse debate para o campo da construção das políticas públicas no legislativo? Boa pergunta. Eu sempre falo que a nossa pauta, que é resgate da escala humana, que é você ter condições de ir e vir a pé, de bicicleta, que daria muitas boas condições para as mulheres, inclusive, né? Porque você estava falando das mulheres, uma cidade do jeito que ela é desenhada, ela é totalmente incompatível com a segurança, portanto, incompatível com o bem-estar da mulher, da criança, da pessoa com a deficiência e tudo mais. Todas essas pautas, eu trabalho nessa questão há 40 anos, e eu sempre uso um termo que eu detestava que usassem para mim, café com leite. Sabe quando você ia jogar o futebol com teus irmãos, e eles deixavam você entrar no time, e aí chegava, Renatinha é café com leite, quer dizer, a bola nunca vinha para mim e tudo. Legal, você está no time, mas é café com leite, então você não jogava, não faz parte. Então, a impressão que eu tenho nesses 40 anos, que todas as reuniões, todas as pautas, todos os acordos, todos os combinados, colocar a ciclovia no papel, vamos fazer, tudo era café com leite, tudo continua sendo café com leite, porque na hora do vamos ver, não sai, não existe respeito, é esquecido. Você está bem lá para fazer figura na reunião, porque você tem algum prestígio, mas na hora do vamos ver, é café com leite. Né? Então, assim, está na hora da gente tirar isso
tirar isso das promessas, tirar isso do fundo das gavetas, tirar isso e tornar uma realidade. E o momento é oportuno, porque depois dessa gestão anterior, em que foram colocadas 400 e tantos quilômetros de ciclovias, ficou claro e patente que a cidade quer isso, que precisa disso, e ficou claro e patente que os extremos estão desconectados, então o pessoal que antigamente pedalava e não sentia autoestima por pedalar, entende, que legal, o pessoal lá no centro está pedalando, porque eu não aqui, também quer, também está demandando as infraestruturas. Então, como sempre em tudo que é importante no Brasil, está lá o carro na frente do boi. Boi é a gestão pública e o público está lá na frente, demandando. Tanto é que está se vendendo bicicleta como nunca, não tem bicicleta de entrada, você vai nas ciclovias, elas estão entupidas, cheias de gente pedalando, cheias de gente caminhando. Então, está na hora da gente fazer com que isso se torne a realidade. Então, a pandemia, ela deu mais uma visibilidade para que aquilo que nós estamos falando não só se trata de algo impossível, mas como tem que sair da invisibilidade. A bicicleta é tão discreta, tão desburocratizada, tão simples, tão eficiente, que ela é invisível. E esse manto da invisibilidade a gente tem que tirar e trazer para a pauta, para todos. Porque o que a gente defende é uma cidade mais inclusiva, porque nada mais excludente do que o uso excessivo de carro. Então, hoje nós temos 5 milhões de trabalhadores na periferia, que moram na periferia, porque no centro da cidade tem que abrigar o quê? Garagem, carro, espaço para carro. Então, você não consegue ter uma cidade sustentável. Trazer 5 milhões de trabalhadores da periferia para o centro, porque no centro não tem moradia para essas pessoas, está tudo atrelado à forma como a gente ocupa o espaço urbano e está muito atrelado, principalmente na forma como a gente se transporta nessa cidade. Então, sim, a pauta é boa para todo mundo. Se ela vai ser aceita, né, a gente vai dizer depois dos pleitos, né, porque a gente está numa batalha. Né? E, Everton, eu sempre digo, não sou eu que estou pré-candidata, é essa pauta que nós estamos defendendo. Né? Eu vou ter que entrar quando a gente sair da pré-campanha, entrar na campanha, eu vou entrar naquele momento que é um momento que eu não gosto, que é porque vote em mim, porque eu odeio isso. É chegar lá porque é nós, na verdade somos Sim. nós, é uma pauta coletiva que tem que sair da invisibilidade. Chega de ser café com leite. Pô, chega de ser café com leite, é isso aí. Eu vou te perguntar uma outra coisa. Eu venho defendendo a construção. Eu acho que o Brasil, você falou da questão dos extremos, né? O Brasil, eu hoje acredito que o Brasil ele se polarizou de tal forma que a gente precisa construir algum nível de unidade no tecido social, né? A gente tem que reaproximar as pessoas, e para isso eu acho que a gente tem que despersonalizar um pouco o debate público, né? O debate político, e eu acredito que isso pode ser feito a partir da construção de um grande projeto nacional de desenvolvimento. E aí eu tenho falado muito sobre esse projeto nacional de desenvolvimento e da necessidade da gente rebater isso, trazendo para o debate das cidades. Então, seriam projetos municipais de desenvolvimento. E uma das pautas centrais nesse debate, né, é a questão da mobilidade. A mobilidade hoje é um dos grandes problemas das cidades brasileiras. Mas tem um outro grande problema que o Brasil enfrenta hoje, né, que é a questão do emprego. O Brasil hoje tem milhões de brasileiros que estão desempregados. E a gente precisa buscar também alguma saída para isso. E aqui nas minhas pesquisas aqui para bater esse papo contigo, eu descobri umas coisas que eu achei sensacionais sobre a questão da bicicleta. Então, por exemplo, tem um número que diz que se a gente fizer investimentos em novas ciclovias, né, num tecido cicloviário, a gente tem potencial de criar 47% mais empregos do que se a gente fizesse os mesmos investimentos para construir infraestrutura para carro. Então, se a gente quer criar emprego no Brasil, e aí não é um emprego precarizado, e acho que esse é um outro assunto também que tem a ver com a questão da ciclologística hoje, né? A gente vê aí muito isso, mas se a gente quer criar emprego de qualidade, e aí eu falo sempre de emprego decente, trabalho decente e empregos verdes, né? Eu acho que a gente tem que entrar na nova normalidade, como vem se chamando, esse momento do mundo pós-pandemia. A gente precisa entrar trabalhando essa perspectiva, né, dupla, né? Empregos decentes
trabalhos verdes, empregos decentes, empregos verdes. Se investir em ciclovia pode permitir a gente criar 47% mais emprego do que carro, caramba, vamos fazer ciclovia, vamos fazer malha para as pessoas andarem de bicicleta. Uma outra coisa que me impressionou muito, ali na Europa, né, um dado da Europa dizia que se os países da Europa eles tivessem, nesse primeiro momento agora, o mesmo tipo de atenção que a Dinamarca tem para a questão da bicicleta, só numa tacada seriam criados cerca de 500 mil empregos. Isso também é uma coisa muito robusta. E vi também que na Alemanha, agora durante a pandemia, se venderam, eu não sei se o número está certo, mas acho que é isso, mais de 1.300.000 bicicletas. Acho que foi isso que eu li, não sei se eu errei agora. Mas vi que no Brasil, embora tenha um aumento da venda das bicicletas, nós ainda temos muita dificuldade de comprar bicicleta porque a carga de imposto que incide na bicicleta é muito grande, né? E aí eu vi que você fez um papo como esse também com outro grande amigo, querido amigo meu, que é o André Fraga, lá de Salvador. E o André, inclusive, fez um abaixo-assinado para tentar construir uma iniciativa popular para fazer um debate sobre redução da carga tributária na questão das bicicletas. Você acha que a bicicleta pode ser não sei se o funil é a palavra adequada, mas vou usar esse, um funil para a gente construir emprego, para a gente gerar renda, para a gente gerar riqueza, nesse Brasil que precisa tanto, Renato? Isso não tenho dúvida disso. Eu vou te responder por partes. Janete Sadikan é uma americana que foi a secretária de mobilidade da cidade de Nova York durante 10 anos em que a cidade se transformou. Hoje ela trabalha na Fundação Bloomberg e ela fez um trabalho muito importante na cidade de Nova York e hoje ela, trabalhando na Bloomberg, ela é uma pessoa contratada por cidades para poder virar a própria mesa, como Nova York fez, usando a ciência para isso. Então, ela está trabalhando com Milão, está trabalhando com Londres. Nesse tempo de pandemia, ela se mudou praticamente para a Europa. E ela falou uma frase que ela é exatamente isso que você está falando, sobre uma outra perspectiva. Ela falou assim, que as cidades que investirem na mobilidade ativa, principalmente na mobilidade em bicicleta, elas não vão apenas se recuperar no pós-pandemia, elas vão prosperar. Então, eu fico pensando, porra, por que ela fala um negócio desses? Aí você vê muito bem. Se você sequestrar ou resgatar toda essa enorme grana que todo mundo gasta para usar o carro, estacionar, gasolina, pneu, óleo, manutenção, o que deveria ser pago, o que não é, estacionar em espaço público e por aí vai, e injetar esse dinheiro na economia, você, de fato, cria esse círculo virtuoso que você está colocando, que é você investir na ciclovia, que você faz com que as pessoas se sintam bem em sair para pedalar. Nesse momento, a única certeza que eu tenho é que o transporte público vai ser evitado, porque aglomeração é um problema. Então, aquela combinação que a gente sempre foi criada a incentivar, que é mobilidade ativa combinada por transporte público, vai ser mobilidade ativa com conexões ponto A ao ponto B, né? Para que as pessoas realmente não tenham. E um transporte público desafogado, poucas pessoas, para que ele não promova a aglomeração. E a gente sabe que salvar pessoas significa salvar a economia, promover a economia, né? Perder pessoas é caro para a economia. Não está na cabeça do bestunto dos nossos gestores na esfera federal. Mas a verdade é que perder pessoas faz mal para a economia, né? Não estou nem falando no caso pessoal, e quero aqui deixar um grande abraço às mais de 80 mil famílias que perderam algum ente querido, como eu mesmo conheço várias, né? Então, assim, além do lado pessoal, é muito ruim para a economia você perder vidas desnecessariamente. Claro. Então, você tem esse resgate. Existem 2 livros interessantes, um aqui, que eu não sei se está fácil de eu ver, que é esse daqui. Esse livro ele ilustra tudo muito bem, Bikeonomics. É um livro que mostra muito a virtuosidade de você investir na mobilidade ativa e você resgatar do grande desperdício que é você investir na mobilidade individual e automóvel em todos os aspectos,
em todos. São muitos os aspectos. Não estou nem dizendo do emprego direto, de você ser uma pessoa que manutenciona a bicicleta, ou você é uma pessoa que usa a bicicleta para trabalhar, vendendo coisas na sua bicicleta, no seu triciclo, como tem muito aí no Rio de Janeiro. Não estou nem falando só da ciclologística como um todo, mas sim do desperdício que é você manter vivo, você manter ativo tantos carros nas ruas. Isso tem um desperdício financeiro enorme. Se a gente injetar esse dinheiro na economia, a gente vai estar realmente melhorando. Sem falar que quem está desempregado não pode pagar para se mover. Então, andar de bicicleta é a melhor maneira, até uma opção para quem não tem opção, para ir buscar um emprego, para dar uma entrevista, para ir buscar um pão, para fazer um freelancer. É você não gastar na mobilidade, né? Então, essa é uma economia. Eu tenho duas certezas. Primeiro, o transporte público vai realmente ter que ser questionado, e todos nós, alguns não, né? Alguns da pirâmide lá em cima não, mas todos nós vamos sair mais pobres dessa, né? A grande massa vai perder muito poder aquisitivo. E, mais uma vez, a bicicleta vem como uma solução. Vamos falar dos impostos. Realmente, a carga tributária, especialmente em bicicleta elétrica no Brasil, que é uma grande solução para quem mora longe, né? Quem vai ter que fazer deslocamentos de 20, 25 quilômetros, que vai ter que pegar ladeiras, bicicleta elétrica resolve. A carga tributária é exagerada, ela é não isonômica, porque você vai pensar que, por exemplo, aqui em São Paulo, gasolina de avião não paga como é que chama aquele o imposto estadual, isso não é ICMS, como é que é? Acho que é isso mesmo. Não paga, e você paga 30 e tantos por cento na bicicleta, no imposto estadual. Então, você vê que não tem um olhar sustentável, um olhar que busca a recuperação econômica. Agora, não pode, por causa disso, você prejudicar a produção brasileira, né? Então, a gente tem que olhar com muito carinho, tem que fazer um grande debate, porque nós temos Manaus, nós temos indústrias fora de Manaus, e nós temos importadores, e a gente tem que fazer com que todos eles tenham luz ao sol no mercado com preços melhores para todos. E isso é um debate que tem que acontecer. Pô, legal. Renata, o nosso papo está ótimo aqui, mas como tudo que é bom acaba, a gente está chegando já no nosso finalzinho aqui, mas eu não queria terminar assim, de fazer duas últimas provocações do bem aqui. Uma é o seguinte, eu queria saber o que você acha das ciclofaixas temporárias. Eu vi que um outro grande parceiro, meu amigo querido da bancada do amor da bicicleta, o Goura, que também vi que você já fez um papo com ele, o Goura vem defendendo muito lá em Curitiba a construção das ciclofaixas temporárias, e eu vi que tanto na Colômbia quanto agora recentemente lá a Anne Hidalgo em Paris, eles têm adotado esse modelo. E agora também aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, também avançou para a questão das ciclofaixas como uma alternativa para as pessoas saírem do transporte lotado, né, e poderem frequentar ali o ir e vir para o trabalho. Queria saber o que você acha disso, das ciclofaixas. E uma última pergunta, já depois de você passando para suas considerações finais, seguinte. Vi que no final do governo Temer teve uma lei, que foi a lei... Vou te dizer aqui, só pegar minha cola. 13724, que instituiu o Programa Bicicleta Brasil, que foi aqui uma série de coisas voltadas para a questão da bicicleta. E aí a pergunta é a seguinte, como é que se constrói a cultura da bicicleta? É por lei ou existe uma outra forma da gente estimular e fazer com que as pessoas verdadeiramente tenham a compreensão da necessidade de uso da bicicleta e o respeito que quem anda de bicicleta precisa? Né? O caminho é lei ou o caminho é uma mudança cultural pela educação e tal para a cultura? Então, são essas duas provocações para a gente poder finalizar. Rapidamente, ciclovias provisórias, por exemplo, 117 quilômetros em Bogotá, feito pela Carmen Lopes, primeira prefeita mulher da cidade, maravilha. Isso. Paris está fazendo ciclovias provisórias que parece que vão ficar permanentes ao longo dos trilhos dos trens. Então, você tem todo um pensamento, mas aí são todos gestores que pensam bike. Aqui na cidade de São Paulo, eu vou até resumir, mas só se pensou em tirar rodízio ou aumentar rodízio, porque eu já falei que carro é responsável por 30%
das viagens. Quer dizer, quem ataca o problema da mobilidade pensando só no carro, continua só fazendo firula e não fazendo absolutamente nada. Nós aqui na cidade de São Paulo, sim, teria sido muito interessante fazer ciclovias provisórias, especialmente nas grandes avenidas que unem os grandes municípios, como a Avenida do Estado, você realmente pegar e conectar partes planas. São Paulo é uma cidade que tem uma bacia hidrográfica tapada por asfalto extensíssima. Então, você poderia estar pedalando por avenidas que hoje são de altíssima velocidade, proibidas